Iniciando os trabalhos desta manhã, eu convido ao palco o doutor Alberto Carvalho de Almeida, na qualidade de presidente, e a doutora Vera Lúcia Zayer Rutherford, na qualidade de secretária, para coordenarem os trabalhos da mesa redonda Medicina do Trabalho, Boas Práticas. Bom dia a todos. Dando continuidade aos trabalhos, começamos a primeira mesa do dia, Medicina do Trabalho, Boas Práticas. E chamando os palestrantes de hoje, falando sobre competências requeridas ao exercício da medicina do trabalho, doutora Elizabeth Dias. A professora Elizabeth Dias é médica sanitarista e do trabalho, professora na área de saúde do trabalhador da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e diretora científica da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Dr. Mário César Ferreira. Dr. Mário César Ferreira. Ele é professor do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, UNB, tem doutorado pela École Pratique de Haute Études na França, tem pós-doutorado em ergonomia aplicada à qualidade de vida no trabalho, pela Universidade de Paris 1 de Sorbonne, na França, é autor e organizador de 11 livros no campo da relação médico-trabalho-saúde e é especialista em qualidade de vida no trabalho, com trabalhos realizados em mais de 20 órgãos públicos de 3 poderes da República, o Executivo, o Judiciário e o Legislativo. Para falar sobre a realidade da medicina do trabalho na graduação e pós-graduação, a doutora Devora Jovelevitz, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A professora doutora Devora Jovelevitz é professora associada da FAMED, Faculdade de Medicina, do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, que pertence à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professora coordenadora da pós-graduação da Gastroepatologia da mesma universidade, professora coordenadora da Residência Médica em Medicina do Trabalho, do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, e professora coordenadora do Ambulatório de Doenças do Trabalho do mesmo hospital. Então, nós temos 1h15 para a apresentação dos 15 minutos para cada um e depois alguns minutos para o debate. Então, a primeira é a doutora Elizabeth Dias. Bom dia a todas e todos. Eu quero cumprimentar de forma muito carinhosa e especial a doutora Rosilene pelo convite para estar aqui, nessa casa tão especial para nós médicos, né? E guardiã da melhor prática médica, das questões éticas e do cumprimento do nosso real papel na sociedade. E já a doutora Rosilene dispensa outros qualificativos, porque já foram mencionados alguns, mas é uma pessoa muito querida e a quem a gente admira muito pela pessoa, pela atuação profissional e pelo trabalho que vem desenvolvendo particularmente junto ao Conselho Federal de Medicina. Nós queremos cumprimentar, e na pessoa dela eu também cumprimento a casa, né, o Conselho, o seu vice-presidente, que nos prestigia hoje nessa atividade, por essa acolhida, né, muito particular da medicina do trabalho. E não posso deixar de saudar também nosso presidente, Dr. Paulo Rebelo, que, vamos dizer assim, tem feito um trabalho hercúleo de, vamos dizer assim, juntar pessoas, somar ideias, estabelecer consensos
numa área delicada, como é a do exercício profissional da medicina do trabalho. Então, minha admiração muito particular pelo Paulo. E cumprimentar a mesa, né, de uma forma muito carinhosa também, que nos prestigia aqui hoje, os colegas participantes, para debater um tema que são as boas práticas, né, na medicina e, em particular, na medicina do trabalho. E ver a medicina do trabalho prestigiada nesta casa, já no seu 6º fórum, né, e com a presença de várias gerações de médicos do trabalho, inclusive dos residentes que acompanham a doutora Rosilene, é uma satisfação particular para nós. Quer dizer, estamos assegurando, né, ou temos assegurado a continuidade de um esforço que começa muitos anos lá atrás, com os pioneiros da medicina do trabalho, a quem eu rendo uma homenagem especial, continua com a geração atual e promete muito, né, na medida em que esses jovens se juntam à especialidade, certamente com os mesmos propósitos e uma missão muito especial de renovar, de atualizar, de colocar, vamos dizer assim, dentro do cenário atual, das exigências da sociedade, a prática da medicina e, em particular, da medicina do trabalho. E é nessa perspectiva que eu introduzo aqui o nosso tema, que são as competências requeridas para o exercício da medicina do trabalho. E eu pensei em desenvolver esse tema dentro do tempo que nos foi dado, falando um pouquinho, né, do que buscamos com esta abordagem das competências, baseado em que conceito de competência, contar um pouquinho da experiência da ANAMT, como ela surge, como ela tem se desenvolvido, apresentar a matriz atual das competências e alguns dos desafios que estão colocados hoje para a valorização e vamos dizer assim, a boa prática da medicina do trabalho. E eu começo aqui desenvolvendo ou apresentando a vocês mais corretamente o conceito de competência. Eu sei que muitos daqui já me ouviram falar disso, mas nunca é demais repetir, até porque a competência é um conceito polissêmico, existem vários conceitos de competência, alguns dos quais nós não concordamos ou não partilhamos dele. E, para este exercício feito pela ANAMT, nós temos utilizado esse conceito que vem de um educador francês, o Perrenot, como a capacidade de mobilizar e integrar o conjunto de conhecimentos especializados e saberes, habilidades e atitudes para a resolução de problemas num contexto profissional determinado. Esse é um conceito, que vem sendo utilizado por várias outras especialidades. A primeira especialidade que inaugurou a orientação da formação de pessoas e de titulação foi a cirurgia, há mais de 20 anos atrás, e a mais recente foi a medicina de família. Então, ela é um conceito e uma diretriz tradicional, eu poderia dizer assim, no meio médico. Também o Ministério da Saúde, em cooperação com o Ministério da Educação, adotou esse mesmo conceito para formular as diretrizes nacionais que orientam a formação médica e a formação de outros profissionais de saúde. E trazendo para uma abordagem concreta, eu gosto muito dessa imagem de competência traduzida concretamente, então, nesse pouso no Rio Hudson desse avião, e que exigiu desse piloto uma alta competência, né? Que foi a capacidade de, em fração de segundos,
mobilizar todos os conhecimentos, todas as habilidades, seus valores pessoais, assumindo riscos, inclusive, quem viu o filme viu isso perfeitamente, para fazer o seu melhor, que naquele momento era salvar aquelas vidas, né? Então, é com essa ideia de competência, com essa diretriz de competência, que nós estamos trabalhando também na busca da melhor prática para a medicina do trabalho. E lembrando ainda que a competência também pode ser comparada a um iceberg, em que nós temos, na superfície, os saberes, né? O saber fazer, o saber, conhecimento cognitivo, as habilidades, mas submerso a isso, e a base de toda essa prática está nos comportamentos, atitudes e valores, que vêm de berço, como a gente costuma dizer, né? São trabalhados ao longo da vida das pessoas, sobre os quais, inclusive, o sistema de formação, a doutora Dívora vai falar sobre isso daqui a pouco, tem também uma contribuição, mas que são os grandes, vamos dizer assim, determinantes dessa prática, ou essa solução que é encontrada pelo profissional diante de uma dificuldade. Contando um pouquinho da história da experiência da ANAMIT e de como nós chegamos nesse elenco de competências, ela começa em torno de 2002, quando do reconhecimento da especialidade médica para fins de formação, porque até então nós éramos uma área de concentração dos programas de medicina preventiva e social e do segundo ano, e tínhamos os cursos de especialização de 360 horas, que fazem parte da história da medicina do trabalho no nosso país. Então, o reconhecimento da medicina do trabalho como especialidade médica por um comitê misto, CFM, AMB e Comissão Nacional de Residência Médica do MEC, propiciou, obrigou a uma transformação nos processos formativos. E, sob esse aspecto, a AMB solicitou à ANAMIT que definisse o elenco de conteúdos para essa formação. E foi nesse momento que nós, com um grupo grande de colaboradores, formulamos o primeiro elenco de competências requeridas para o exercício da medicina do trabalho. Foi publicado em 2002, esse primeiro livrinho verde, atualizado em 2016, destinadas a orientar os processos de formação, residência médica e cursos de especialização, nos moldes das outras especialidades médicas, com as mesmas exigências de carga horária e outros requisitos formativos, e também os processos de certificação profissional. E serviria de guia também para os profissionais estabelecerem seus processos de educação continuada. Esse elenco de competências foi atualizado em 2016 e, recentemente, este ano, foi novamente revisado, resultando numa publicação que será lançada a semana que vem, por ocasião da Conferência Pan-Americana, em que nós vamos ter uma atividade específica sobre formação, numa versão em português, que vai estar disponível também no site, e uma versão trilíngue, considerando o público presente na Conferência Pan-Americana. Bom, para isso, nos 3 momentos, se adotou uma metodologia do método Delphi, adaptado à nossa realidade, e que contou com uma colaboração, então, dos colegas especialistas, e nessa última revisão de toda a diretoria técnico-científica e do comitê diretor da ANAMIT. E traduzindo, então, numa visão do que vem a ser essa matriz de competências, ela está mergulhada, então, numa
num mundo, né, e essa representação, acho que ela ficou muito feliz, das competências de juízo moral ou de profissionalismo. Porque, como bem ressaltou a doutora Rosilane, esse é o nosso norte, esse é o nosso guia, essa é a nossa maior garantia de uma boa prática profissional. E, dentro desse universo, né, dessa bolha, então, ética, de comportamentos e valores éticos, nós temos 4 outros domínios de competência. A primeira, que diz respeito à atenção à saúde do trabalhador, no nível individual e coletivo, porque a nossa especialidade tem uma perna na clínica e uma perna na saúde pública, ou saúde coletiva. Então, estão todos os aportes que vão nos garantir essa boa prática, que começa lá com a recomendação do Ramazzini, da anamnese ocupacional, até a capacidade de formular um diagnóstico de saúde, de orientar uma terapêutica adequada, de acompanhar esse trabalhador, de orientar os seus direitos trabalhistas e previdenciários, outras ações educativas junto a esse trabalhador e a esse coletivo de trabalhadores, em cooperação estrita com os demais profissionais responsáveis pela atenção à saúde do trabalhador. Então, nós temos no nosso documento, eu trouxe algumas cópias aqui para os nossos coordenadores de mesa, mas ele vai estar disponível a partir de segunda-feira, estão detalhadas, então, as competências específicas desse domínio de atenção integral à saúde do trabalhador. O terceiro domínio é muito caro à nossa especialidade, porque ele diz respeito ao estudo do trabalho. Ramazzini já dizia, e já fez isso por nós também, como bom exemplo de prática, que nós precisamos estar junto com os trabalhadores, ouvindo os trabalhadores sobre o seu trabalho e, ao mesmo tempo, visitando esses ambientes, as oficinas e os locais de trabalho, que hoje, cada vez mais, incluem, inclusive, o domicílio do trabalhador, né? Para isso, nós temos várias abordagens. Nós temos a ergonomia, a ergologia, a higiene, a toxicologia, que vão ser suportes essenciais para se estudar o trabalho e definir como aquele trabalhador trabalha, como poderia ou deveria trabalhar de forma segura. As competências específicas também estão detalhadas nessa direção. E, nesse tripé, o terceiro domínio diz respeito à formulação de políticas e à gestão de saúde do trabalhador, numa perspectiva integrada de saúde, segurança e ambiente, que é vamos dizer assim, uma exigência crescente social. O médico, como gestor da saúde do trabalhador e dos trabalhadores no coletivo que está sob sua responsabilidade, então, ele também tem que dominar, ou ter boa formação em aspectos da administração básica e da gestão, para que ele possa desempenhar bem o seu papel. E nós temos, no quinto domínio, 4 competências, ou 4 competências específicas, que são muito importantes ou básicas para a nossa especialidade, que vem do aporte da legislação aplicada à saúde e segurança dos trabalhadores. Essa é uma base sólida da nossa especialidade, e que os profissionais todos têm que não só dominar, mas estarem permanentemente atualizados. A capacidade ou habilidade de trabalhar em equipe, exercendo a liderança, não uma situação de liderança natural, porque é médico, mas porque ele, naquele momento, tem a melhor condição de resolver aquele problema específico sobre o qual a equipe se defronta. E a mediação de conflitos, porque ela é muito própria da nossa especialidade.
O terceiro grupo, das competências transversais, que abraçam, então, as demais competências, estão as habilidades de comunicação e relações interpessoais, fundamentais para um bom exercício da nossa especialidade. E, por último, a gestão do conhecimento, que é uma habilidade cada vez mais valorizada nesse universo de transformações do trabalho, de transformações tecnológicas, de agregação e exigência de novos conhecimentos, que é a habilidade que todo profissional tem que ter de aprender a aprender permanentemente. Então, essa é a nossa matriz de competências, esse é o nosso norte, quando nós estamos falando em formação, quando nós estamos falando em educação continuada, quando nós estamos falando nos processos de certificação. A prova de título de especialista da ANAMT vem procurando, nós temos alguns membros aqui da comissão, vem procurando incorporá-la em várias das atividades da ANAMT, dos seus comitês técnicos, que são 11 hoje, têm procurado orientar suas atividades de educação continuada e produção de literatura técnica e de atividades científicas no eixo das competências, que também deverá ser, vamos dizer assim, o guia do nosso próximo congresso, previsto para maio de 2019. E, finalizando, eu acho que é muito importante lembrar que nós estamos apenas começando. É muito recente toda essa experiência, toda essa vida da medicina do trabalho. Então, nós precisamos estar muito atentos para a necessidade de estarmos em perfeita sintonia com o que melhor há de conhecimento técnico, médico, com a melhor, vamos dizer assim, com as necessidades da sociedade e com os parâmetros éticos para a garantia das boas práticas. Nós temos muitas perguntas esperando por respostas. Nós temos várias situações de inserção dos médicos do trabalho, que precisam receber um tratamento especial, em que é diferente, em que é igual ao médico. Mas nós somos essencialmente médicos, e esse conceito deve ser, vamos dizer assim, estar na raiz das nossas práticas. E nós estamos lidando no cotidiano com inúmeras situações, acho que mais do que qualquer outra especialidade, questões envolvendo confidencialidade e sigilo, que tornam a nossa prática particularmente complexa, particularmente desafiadora, mas particularmente gratificante também. Com isso, eu encerro, agradeço a atenção de vocês e estou à disposição para quaisquer perguntas que surgirem no debate. Obrigada. Obrigado, doutora, pela beleza da explanação. Passamos a palavra, então, a seguir, ao doutor Mário. Bom dia a todos. Eu gostaria, de entrada, de agradecer o gentil convite de participar desse fórum, feito pela Rosilane, e da minha satisfação de trazer um pouco a minha contribuição para essa 6ª edição do fórum. Gostaria de cumprimentar os membros da mesa, as minhas colegas que participam dessa mesa redonda, e um cumprimento especial a todos vocês que estão presentes. Bom, eu refleti um pouco sobre o convite, o tema e, especialmente, a ideia, talvez, chave, que é a questão das boas práticas, né? Então, eu vou trazer aqui, dentro do tempo previsto, inicialmente me falaram em 20 minutos, agora soube que é 15, então vou tentar acelerar um pouco aquilo que eu tenho que falar, apresentando para vocês um resumo. Eu tenho 21 anos como professor na Universidade de Brasília, e, ao longo desse tempo, construí com os meus alunos uma abordagem intitulada Ergonomia da Atividade aplicada à qualidade de vida no trabalho, numa perspectiva de ser uma alternativa sustentável para a promoção da saúde dos trabalhadores, né? Essa experiência ela tem um lastro empírico a partir de diversas organizações, somos quase 30 organizações
nas quais nós já aplicamos essa abordagem, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, de Rondônia, a Justiça Federal, o próprio STF, a Anatel, o Regional do Trabalho da 10ª Região, a própria Universidade de Brasília, o Regional do Trabalho de Minas, a Anvisa, o IPEA, o SERPRO, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, e essa abordagem tem, em certa medida, contribuído para uma atualização normativa, mudança regimental, aprimoramento da política de gestão de pessoas, incorporação em instrumentos de gestão, indicadores do planejamento estratégico e, especialmente, talvez o mais importante, aprimoramento das condições das relações e da organização do trabalho. Então, é a partir dessa... O Ministério Público Federal também, a partir dessa experiência nessas organizações, lembrando que, por estar em Brasília, capital administrativa do Brasil, a nossa experiência se centra fundamentalmente no setor público e não no setor privado. Então, tem esse viés um pouco do entendimento da nossa experiência. Muito bem. Então, para dar conta dentro desse tempo, eu vou responder basicamente 3 perguntas, tá, para trazer a minha contribuição. Vamos ver se o mouse me obedece aqui. Primeiro, muito rapidamente, por que qualidade de vida no trabalho está na agenda de dirigentes, gestores e das organizações, de um modo geral, no limiar do século XXI? Por que é necessário superar, quando se fala em qualidade de vida no trabalho, uma ótica de viés assistencialista, né, que é verdadeiramente hegemônica, e que eu já intitulei de uma espécie de ofurô corporativo, né? E, finalmente, alguns pressupostos que são fundamentais para a gente pensar a qualidade de vida no trabalho, em certa medida, creio que dialogar com a experiência de vocês, pensando que saúde e trabalho hoje é uma tarefa multiprofissional e que certamente tem na medicina do trabalho e nos profissionais um protagonismo absolutamente essencial, né? Então, vamos começar aqui pelo... A gente, se fizer um rápido balanço, seja da literatura técnica de órgãos governamentais, seja nacionais ou internacionais, entre eles, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho, e a literatura científica especializada acadêmica, a gente vai encontrar, fundamentalmente, 3 grandes razões de por que qualidade de vida no trabalho é um tema que está na agenda. Primeiro, que os impactos da chamada reestruturação produtiva, especialmente a referência se dá a 1965, 75 nessa década, mas isso vai desembarcar de modo mais efetivo na realidade brasileira na década de 90, tem produzido um conjunto de indicadores e de problemas no mundo do trabalho. Ou seja, a própria produção, tá certo, está em risco, né? Isso vai aparecer sob forma de erro, de retrabalho, perda de material, danificação de máquinas, etc. Então, é uma primeira razão de por que pensar em qualidade de vida no trabalho. A segunda, e muito importante, é que a própria saúde e a segurança dos trabalhadores estão em risco, né? Ou seja, os indicadores só crescem, né? Os dados mostram isso efetivamente, desde dados clássicos como o absenteísmo, mais recente, relativamente recente, o presenteísmo, né? E a face talvez mais dramática, que começa a assumir uma certa visibilidade, que são os casos de suicídios relacionados com o trabalho, né? E a própria satisfação de clientes, considerando o setor privado e, no caso do setor público, a cidadania, né? Então, na verdade, são 3 fatores que agem de modo combinado. Se a gente tem problema no âmbito da produção, se isso repercute negativamente sobre a saúde e a segurança de quem trabalha, inevitavelmente isso repercute na ponta exatamente daqueles que fazem uso de serviços ou de produtos no mundo do trabalho. Trago aqui para vocês uma rápida passagem do relatório de 2016 da OIT, intitulado Estresse no Contexto de Trabalho, em que aponta uma série de indicadores, né, sobrecarga de trabalho, pressão temporal, assédio moral, discriminação, desequilíbrio entre trabalho, vida social e familiar, desvalorização no trabalho, despreparo gerencial, e isso tem produzido um conjunto de impactos, né? Esgotamento físico e mental,
transtornos mentais. Abra aqui uma nota de rodapé, como a gente diz na academia. Não é exagero afirmar que, na realidade brasileira, a gente conhece muito mal, do ponto de vista epidemiológico, do que adoecem os trabalhadores. A gente tem resultados pontuais, estudos, relatórios de algumas categorias profissionais, mas a gente não tem uma fotografia nacional das diversas categorias. Isso fica muito difícil, porque repercute numa questão muito prática. Como formular política pública sem um conhecimento preciso dessa realidade, né? Então, transtornos mentais, por exemplo, no caso do setor público, a partir dos poucos estudos e relatórios, mostram que a gente tem a incidência de 2 problemas mais recorrentes: os chamados transtornos mentais, com destaque para depressão e ansiedade, e os casos de DORT, que são os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, como campeões que aparecem nesses estudos. As doenças cardiovasculares, os casos de DORT, abuso do álcool, tabagismo, dieta pouco saudável, né, e aumento do número de acidentes. Por que o relatório da OIT é importante? Primeiro, que é um relatório em escala planetária, do qual o Brasil tem uma contribuição importante. Um segundo argumento que me parece fundamental, chamar a atenção, é de que a OIT, por ser um órgão tripartite, pressupõe que os relatórios hajam um consenso de 3 protagonistas fundamentais, que são os empregadores, os trabalhadores e o próprio governo. Não se sai relatório da OIT sem um consenso entre essas partes. E, certamente, o Brasil tem uma contribuição muito importante. Então, é dentro desse cenário que a qualidade de vida no trabalho se inscreve como necessária, né? Mas, para a gente falar em qualidade de vida no trabalho, e pensando que o cenário de fundo é exatamente enfrentar esses impactos negativos que mencionei há pouco, o que as organizações públicas e privadas têm promovido sobre o guarda-chuva da qualidade de vida no trabalho? E vocês que estão no mundo do trabalho certamente conhecem em mais detalhes o que eu vou falar agora. Em regra geral, o que a gente tem constatado a partir das nossas pesquisas é que as práticas de QVT, né, elas são fundamentalmente de natureza assistencialista ou paliativa, né? Eu trouxe aqui para vocês o resultado de 2 estudos, 2 levantamentos, um que nós fizemos em 2011 e outro em 2016, das empresas que vendem serviços de qualidade de vida no trabalho, tá certo? Para as organizações de um modo geral. Alguém quer oferecer aos seus empregados Tai Chi Chuan e Yoga, liga numa empresa dessa que estão na internet, em sites, a maioria no estado de São Paulo, né? E nós encontramos 10 tipos de serviço. Em 2011, foi 85 opções, em 2016, 189 opções de qualidade de vida no trabalho. Quando a gente coloca a lupa e vai observar no que consiste essas ações de qualidade de vida no trabalho, né, aí na metáfora do cardápio, a gente vai encontrar basicamente suporte psicológico, suporte físico corporal, né, por exemplo, a avaliação da pisada, blitz postural, escola da coluna, corrida de aventura, mergulho, terapias corpo-mente, aqui tem vários tipos de ações, né? Argelioterapia, por exemplo, abordagens holísticas orientais, aqui tem Reiki, Tai Chi Chuan, Tuiná, yoga do risco, etc., reeducação nutricional, né, alimentação desintoxicante, blitz nutricional, aqui também tem uma diversidade, né? Depois, um tipo de ação que nós intitulamos de atividades culturais e de lazer, e aqui aparece também um rol desde festa, dança de salão, etc., programas de diversos tipos, né, de responsabilidade social, de preparação para aposentadoria, gestante, etc., né, suporte de treinamento, diagnósticos e até o ponto de oferecer suporte corporativo do tipo creche, academia e etc. Então, essa tem sido, fundamentalmente, a prática hegemônica de qualidade de vida no trabalho nas organizações de um modo geral, né? Então, para a gente pensar em QVT numa perspectiva sustentável, é fundamental ir além dessa perspectiva, né? E nós intitulamos isso, já num texto antigo, de 2006, de ofurô corporativo, né? Porque, na prática, age muito mais sobre os efeitos, as consequências do mal-estar no trabalho, os seus possíveis desdobramentos
para quadros patológicos de adoecimento ou mesmo de acidente, do que propriamente agir nas causas, nas raízes que estão na produção do mal-estar no trabalho. Esse ofurô virou verbete no dicionário que certamente vocês já devem estar conhecendo, que é o dicionário organizado pelo René Mendes, né, em que faz essa crítica a essa prática paliativa. Mas vale a pena chamar a atenção para alguns dos traços dessa perspectiva de qualidade de vida no trabalho que nos parece que não vai ao encontro da sustentabilidade. Primeiro, porque o foco é aumentar a resistência física e mental dos trabalhadores, e aí coloca na agenda a noção e o conceito de resiliência como um conceito absolutamente atual. Quer dizer, eu não mudo o contexto de trabalho, eu não aprimoro as práticas de gestão, eu não modernizo o sistema de informatização, eu ofereço a esse empregado uma sessão de Tai Chi Chuan, né, na perspectiva de que ele se torne mais resistente, tanto física quanto mentalmente. Atenção para a ginástica laboral, porque se ginástica laboral for oferecida descolada de outras providências no contexto do trabalho, também pode se configurar como uma espécie de ofurô corporativo, né? Um segundo traço, e essa é uma crítica já tradicional da ergonomia, de longa data, de que os trabalhadores se constituem na variável de ajuste, né? Ou seja, você não muda o ambiente, não muda o contexto, você transfere a responsabilidade. E o problema dessa perspectiva é que ela padece de dois limites muito evidentes. Ela é compensatória dos desgastes vivenciados pelos trabalhadores e ela é paliativa porque ela não atua efetivamente nas causas do mal-estar no trabalho. Bom, aqui é preciso chamar a atenção, em função daquele cardápio que apresentei, para fazer uma filtragem, uma distinção que nos parece muito importante. Não confundir assistencialismo com assistência. Assistência é importante para os trabalhadores, é necessária, ajuda a manter um estilo de vida saudável. Então, é preciso, olhando o que fazem efetivamente as empresas e as organizações, verificar aquilo que nós chamamos de práticas assistenciais como direito. Então, reeducação alimentar, aprendendo a lidar com as finanças, acompanhamento individual para atividades físicas, preparação para a aposentadoria, são atividades bem-vindas, são ações necessárias, elas ajudam a mudar o estilo de vida daquele trabalhador, é bom para ele, é bom para o local onde ele está lotado, é bom para a empresa e para a organização, e é bom para o Brasil, porque lá na frente quem paga a conta disso é a Previdência, né? Então, esse é um cenário muito importante. Para concluir, então, a minha fala, o terceiro argumento ok, se QVT assistencialista ou do tipo furô corporativo não é o melhor caminho, qual que seria, então, uma perspectiva de QVT, né, que nós temos levado para esse conjunto de órgãos públicos que mencionei na abertura da minha fala, né? Então, há basicamente três pressupostos que me parecem essenciais se a gente quiser falar em qualidade de vida no trabalho com viés sustentável. Primeiro, a ancoragem, a referência primeira tem que ser a percepção dos trabalhadores. Não se faz qualidade de vida no trabalho sem ter como premissa o conhecimento rigoroso daquele coletivo de trabalhadores. Muitos desses programas saem de poucas cabeças, bem intencionadas, querendo acertar, mas não se ouve efetivamente quem está na ponta e quem está no trabalho. No caso dos órgãos públicos, a gente fez isso em diversos deles, que são órgãos com estrutura nacional, com realidades mais diversas, né? Então, a gente tem uma percepção de qualidade de vida no trabalho muito diferenciada. O segundo pressuposto essencial é que é preciso dispor de uma base conceitual empiricamente fundamentada, né? E daqui um pouco eu vou dar um exemplo para vocês, porque, curiosamente, quando se abre a literatura especializada, se fala muito de qualidade de vida no trabalho, mas não se define. Qualidade de vida no trabalho, mas não se define, né? E isso é um problema, porque como é que a gente promove, do ponto de vista prático, algo que a gente não sabe direito o que é, né? O terceiro aspecto, o terceiro pressuposto, é que a gente precisa também ter uma formação metodológica importante e utilizar de instrumentos cientificamente confiáveis e validados. Um pouco no diálogo sobre competência com a Elizabeth, né, que é preciso ter formação teórica, metodológica e ética para uma prática profissional
mais fundamentada. Então, o conceito que a gente utiliza engloba duas perspectivas, né? Ou seja, do ponto de vista dos dirigentes e gestores, portanto, aqui o traço é mais organizacional, e do ponto de vista dos próprios trabalhadores. Então, nosso viés se filia a uma perspectiva da psicologia cognitiva. Se a gente quiser entender o que é qualidade de vida no trabalho, a gente tem que captar as representações, as vivências desses trabalhadores sobre o contexto no qual eles estão inseridos, né? E quando a gente capta, a gente, então, vai analisar para ver se ela evidencia, tá certo? Vivências de bem-estar no trabalho, de reconhecimento institucional e coletivo, de possibilidade de crescimento. Isso é um verbete que eu assino no Dicionário Trabalho e Tecnologia. Muito bem. Bom, algumas premissas desse enfoque. A primeira é que o processo saúde e doença está intimamente articulado ao processo de trabalho. Se quisermos entender perfil epidemiológico, a gente tem que entender o modo pelo qual esses trabalhadores trabalham, sob que condições eles trabalham. Isso aqui é muito importante, que vem da epidemiologia e nos ajuda enormemente para se confrontar a uma perspectiva individualista e personificada do problema de saúde. O problema do José, da Maria, é frágil, porque tem problema em casa, né? Quando você pensa num coletivo que está adoecendo de modo igual, aí a gente tem, então, um nexo mais evidente com o trabalho, ou tem pistas, pelo menos, né? Práticas de QVT requerem pensar diferente para agir diferentemente. A gente não muda o fazer se não muda o pensar. A produtividade deve ser um requisito inseparável do bem-estar, e a gente advoga, portanto, a ideia de uma produtividade positiva como promotora da saúde. Parece estranho falar isso, mas ela é positiva quando ela não vem acompanhada de riscos de adoecimento ou de acidente. Eu uso esse exemplo que me parece muito didático. Não adianta nada o empregado entregar a tarefa no prazo, com a qualidade esperada, e no dia seguinte entrar com atestado ou com licença médica. Foi produtivo? Foi. Fez no prazo? Fez com qualidade, mas adoeceu. Esse tipo de cenário não interessa a ninguém, né? E que, portanto, a ação de dirigentes, gestores e trabalhadores, como algo coletivo, é absolutamente fundamental. Do ponto de vista do método, nós construímos e validamos um instrumento de qualidade de vida no trabalho, né? Um inventário. Esse inventário é uma escala do tipo Likert, que investiga os fatores que constituem ou que marcam a qualidade de vida no trabalho. Então, como eles avaliam o contexto, como que avalia a prática de gestão, como é que eles se sentem no trabalho e algumas questões acessórias. Eu vou acelerar, porque eu estou um pouco atrasado. Nós interpretamos esses resultados com base em uma cartografia psicométrica que permite identificar o que está positivo, o que está negativo, o que está mediano e que, portanto, dá pistas para pensar ações concretas dentro dos órgãos públicos, que é a nossa experiência. Também tem uma parte aberta, né, com 4 questões: conceito de qualidade de vida no trabalho, as fontes de bem-estar, as fontes de mal-estar, para fechar esse diagnóstico. E aqui, os resultados que a gente tem visto no setor público, eu estou trazendo para vocês o resultado de questões abertas de quase 40 mil servidores públicos, que, quando perguntados o que é qualidade de vida no trabalho, eles vão falar basicamente isso. É quando o trabalho é fonte de prazer, é um tempo valioso de vida, quando as condições de trabalho são adequadas, quando as relações socioprofissionais são saudáveis, quando há oportunidade de realização profissional e quando há reconhecimento e crescimento profissional. Bom, do ponto de vista prático, isso tem, já como resultante imediata, produzido uma série de normatizações e portarias no âmbito do órgão público, dos órgãos públicos. Aqui, por exemplo, a nossa experiência no Ministério Público Federal, uma portaria do Janot, falando da qualidade de vida no trabalho. Tem um pequeno vídeo aqui, mas não vou mostrar em função do tempo, né? Aqui também era um outro vídeo da DASA, mas eu vou passar adiante, porque senão vai demorar demais. O caso da NTT, que é a Agência Nacional de Trabalhadores do Transporte Terrestre, que política e programa de qualidade de vida no trabalho foi para o Diário Oficial, e eles lá implementaram um conjunto de ações, tá certo? Que depois eu posso contar em detalhes para vocês. Bom, é isso o que eu tinha para falar. Queria apenas concluir dizendo que nós nos filiamos a uma perspectiva de que qualidade de vida no trabalho nos ambientes não se decreta,
é um processo de construção social, de diálogo coletivo, de decisões e ações dos ambientes de trabalho, e que ela é ainda mais urgente como instrumento para enraizar as fontes de bem-estar no trabalho e promover a saúde dos trabalhadores, tanto do setor público quanto do setor privado. Portanto, é fundamental. Eu trouxe aqui um exemplar do meu livro, que está na 3ª edição, que apresenta de modo mais detalhado essa abordagem. Tá? Trouxe um aqui para sortear para vocês, depois Rosilane pode fazer o sorteio. E obrigado pela atenção, desculpa aí, passei um pouquinho o tempo. Obrigado, doutor Mário, parabéns. Doutora Débora Jovelevitz. Eu quero agradecer muito ao convite da doutora Rosilane por estar aqui hoje. E é uma honra para mim estar no Conselho Federal de Medicina, representando essa área tão árdua nos dias de hoje. E eu até sofro um desafio ainda maior por estar nessa mesa de pessoas tão competentes e tão queridas quanto a doutora Elizabeth, que tem uma história de muita parceria ao longo desses anos todos na formação dos médicos do trabalho nesse país. E eu me dei o direito de mudar um pouquinho o título, colocando para a gente abordar aqui algumas questões mais de desafios na formação do profissional, do que propriamente apenas citar todas as nossas. Então, vamos abordar um pouquinho o retrato da medicina brasileira em 2018. Se a gente começa a ver, o número de médicos no país é 451.777. E, em termos de escolas, nós temos públicas em 35% e privadas em torno de 65%. No Rio Grande do Sul, nós temos 2,56 médicos por 1.000 habitantes. E me desculpem se eu vou falar tanto do Rio Grande do Sul, mas certamente como gaúcha, né, é a experiência que eu tenho, a minha vida se desenvolve lá, com todos os meus parceiros presentes, que estão aqui, muito queridos, com longas histórias em comuns também, e que nós também consideramos uma boa prática na área de medicina do trabalho. Por isso, eu vou citar exemplo o Rio Grande do Sul. Enfim, além disso, no Rio Grande do Sul, então, nós temos uma desproporção, como em todo o país, não é especificamente de lá, que nós temos 30% em torno de generalistas e 70% de especialistas, numa razão especialidade generalista 2,4%. No Rio Grande do Sul, hoje, em atividade, temos 466 médicos do trabalho. E, se nós olharmos, nós não estamos tão diferentes, digamos, em termos de importância das outras especialidades, em termos Rio Grande do Sul, e assim como em termos Brasil. Mas a gente tem, no Brasil, a gente sofre uma grande desigualdade na distribuição da população médica. Nós temos uma relação de médico para 1.000 habitantes 2,18, ou seja, temos 2,18 médicos para 1.000 habitantes. Mas isso é muito diferente em cada região. Por exemplo, Nordeste, 17,8%, e Sudeste, 54,1%. Então, algumas afirmações, como a gente tem acompanhado, como presidente do CREMERS, o Dr. Fernando Weber de Matos, que temos médicos suficientes para manter e qualificar o programa, quando ele se refere ao programa que 450.000 médicos em atividades no país, regularmente inscritos no Conselho de Medicina, e que o país procura, ou procurou durante um tempo, buscar profissionais no exterior e a um custo muito elevado, quando deveria estar no governo federal, poderia lançar um plano de carreira para médicos no sistema público de saúde. Então, tanto a vinda de médicos estrangeiros, quanto a abertura sem precedentes de cursos de escolas médicas, não resolvem o problema. Não precisamos de médicos importados, e sim de carreira do Estado, que ofereça condições de trabalho e possibilidade de educação continuada. Se nós olharmos os principais itens nessa pesquisa da Datafolha, que o Conselho Federal de Medicina solicitou em 2016, que interferem na qualidade do trabalho dos médicos, nós vemos
que as condições de trabalho ruins e precárias predominam em 41%, a corrupção na área de saúde, 33%, baixos salários e baixa remuneração, 33%, má gestão de saúde pública do SUS, 28%, e assim vai, pessoal. Nós conhecemos muito bem as nossas dificuldades no dia a dia. Então, a ANANT, e a qual eu também faço parte, e me orgulho muito dessa Comissão Técnica de Ensino e Formação, que, em 19 de agosto de 2017, decidiu criar uma estrutura e trabalhar em cima dessa proposta. Hoje, a presidência é representada pelo Dr. Paulo Rebelo, a diretoria científica, como todos sabem, pela professora Elizabeth Dias, aqui presente, a comissão técnica de ensino e formação pelo Dr. Bernardo Matosinho, a comissão de graduação pelo Dr. Losovei, do Paraná, a comissão de residência médica, que me coube com muita honra, e a comissão de especialização pela doutora Sandra Gasparini, de Minas Gerais. Então, quando eu falo sobre a questão ensino, a comissão de ensino da graduação, nós temos algumas metas, e essas metas é identificar escolas médicas brasileiras que possuem disciplinas ligadas à saúde do trabalhador, debater e propor a linha de atenção da ANANT para a graduação médica, elaborar escopo teórico mínimo e estratégias pedagógicas, estabelecer estratégias para maior engajamento dos alunos nos assuntos e práticas relacionadas à saúde do trabalhador e delinear, ou até propor e ofertar, formas e conteúdos de capacitação para docentes nos temas de saúde do trabalhador. Mas todas essas tarefas não são fáceis quando a gente olha que existe um total de escolas médicas no país, em número de 289, e que apenas 35% são públicas, e que nós temos menos de 10% das escolas médicas hoje no país que têm a disciplina de saúde do trabalhador. Eu muito me orgulho, e vou contar a história que nós fizemos, sou regente de uma delas. Os cursos de especialização, que foram pioneiros na formação de medicina do trabalho. A especialidade médica que lida com relações entre homens e mulheres trabalhadores e seu trabalho, visando a prevenção dos acidentes e das doenças do trabalho. Opa, desconfigurou aqui. Mais a promoção da saúde e da qualidade de vida, com o objetivo de assegurar ou facilitar aos indivíduos e ao coletivo de trabalhadores a melhoria contínua das condições de saúde nas dimensões físicas e mentais e a interação saudável entre as pessoas e esta com o seu ambiente social e de trabalho. Então, essa especialidade está baseada em 2 pilares, a doutora Elizabeth já citou isso, a clínica e a saúde pública. Sua ação está orientada para a prevenção e assistência do trabalhador vítima de acidente, doença ou incapacidade relacionada ao trabalho e também a promoção de saúde, do bem-estar, da produtividade das suas famílias e da comunidade. Então, quando a gente acredita, existem hoje no país 14 cursos acreditados pela ANANT de médicos do trabalho nas suas respectivas especialidades. Mas, quando a gente abre a internet e procura graduação em medicina do trabalho, nós encontramos muita coisa, pessoal. Nós encontramos cursos, por exemplo, que vão de R$ 255 para uma carga horária de 100 horas. Nós encontramos outros cursos que vão com uma carga horária de... Está difícil de enxergar aqui, não consigo. De 432 horas, enfim... Nós encontramos outros por R$ 900, com 24 meses de duração. Nós encontramos algumas que custam R$ 8.910 o curso, com 450 horas. Enfim, a gente encontra 1.920 horas em 24 meses, e é uma panaceia. Então, fica muito difícil a gente realmente ter uma supervisão adequada em todo o país, para atingir esse objetivo que a doutora Sandra Gasparini está arduamente lutando em relação a estabelecer parâmetros mínimos
de funcionamento adequados e competências adequadas requeridas ao médico do trabalho para esses cursos. Então, essas são as metas: promover o encontro permanente entre os coordenadores dos cursos de especialização em medicina para discussões e trocas de boas práticas, realizar benchmarking com outras associações de especialidades, aproximar da diretoria de títulos de especialista da NANT para auxiliar no processo de avaliação os candidatos à obtenção de títulos, que tem sido excelente, inclusive, com os últimos 2 anos, com a prova de título de especialista, onde foi introduzida a prática, a avaliação prática, e que certamente aprimorou muito o nosso processo de ensino, inclusive, para a reavaliação dos médicos do trabalho hoje no Brasil. E aproximar da diretoria de educação continuada para elaborar estratégias de monitorar a qualidade na formação dos profissionais egressos dos cursos de especialização em medicina do trabalho. Mas, desde Ramazzini, que é o nosso pai da medicina, a gente sempre procura boas práticas. E, nos anos 2000, a nossa inquietude aumentou em relação à proposta de residência médica em medicina do trabalho, achando que essa seria uma das melhores práticas. E, esse ano, especialmente, a gente tem a felicidade de comemorar os 50 anos, tanto da NANT quanto da Sogante, na qual nós participamos, e que a residência médica proporciona uma formação prática e teórica mais completa e atende melhor às exigências do mercado do trabalho, e é isso que nós acreditamos e que acreditávamos especialmente em 2004, quando ela foi criada. Opa. Evidentemente que baseados na matriz de competência que a professora Elizabeth coordena e, há poucos minutos atrás, nos proporcionou com uma palestra tão importante sobre ela. A residência, então, tem como objetivo a formação de profissionais com amplo conhecimento técnico e prático, pautada em valores éticos, e ela atua em várias formas de inserção no mercado de trabalho, empresas, rede pública, privada, serviços de saúde, organizações sociais e sindicais. Ela propicia organizações do Estado, incluindo a normatização, auditoria, inspeção e vigilância de saúde. Ela também realiza perícias médicas, atua no sistema judiciário como médico perito técnico, instituições de formação profissional, na formação de novos professores. Existem 13 residências hoje acreditadas pela Comissão Nacional de Residência Médica no país, e ela visa adequar o conteúdo e a prática médica aos dias atuais, para que sejam formados médicos conforme as necessidades do nosso país. Muito, muito rapidamente, eu vou falar em termos de carga horária, que são 2.880 horas anuais, bem diferente dos cursos, como vocês viram há pouco, em que nós temos atividades práticas em 80% das vezes e 20% de atividades teóricas. Dentro dessa proposta, eu vou citar um exemplo rápido, que é o do Rio Grande do Sul, com a ideia de que essa história ela acompanha muita história do Brasil inteiro. Ela não é específica do Rio Grande do Sul, mas é específica de todos nós, né? De Minas Gerais, da Bahia, de São Paulo, de todos os estados, Paraná e etc., que lutaram junto conosco, já desde a década de 80, né, dentro dos departamentos de medicina social ou saúde coletiva, a busca da criação, então, de uma residência que antes era de medicina social e comunitária, para que a gente pudesse implementar o ambulatório de doenças do trabalho, que ocorreu no Rio Grande do Sul em 1988, e que, com essa abertura, possibilitou a concentração da residência em medicina do trabalho e permitiu... Opa, desculpa. Pulei aqui só rapidamente, eu quero comentar que o ambulatório fez 30 anos esse ano e que nós continuamos, então, com os nossos novos formadores, inclusive com estagiários moçambicanos, aumentando o nosso exemplo lá fora também, que vem nos prestigiar para fazerem estágios conosco durante 1 ou 2 anos, de vários países onde não existe a medicina do trabalho.
E aqui, a disciplina de saúde do trabalhador, na qual hoje eu tenho orgulho de ser regente há mais de 20 anos, foi fundada, digamos assim, em 1989, foi uma das poucas no Brasil, junto com Minas Gerais também, e a Bahia e outros lugares. E, em 2004, graças à coordenação da professora Elizabeth Dias, se cria a primeira residência médica em medicina do trabalho no Brasil, e esse programa, então, é o que a gente tem tentado aprimorar e trazer para todos nós de uma maneira cada vez mais adequada. Então, aqui, as nossas atividades, muito rapidamente, do primeiro ano, divididas na carga horária de 2.880 horas, também do segundo ano, além das atividades práticas, nós temos, então, os conteúdos teóricos, uma equipe de colaboradores, evidentemente, sempre presente, sem eles... nós não fazemos nada, e, principalmente, as nossas queridas empresas conveniadas, que abrem as portas para todos os nossos residentes de boa vontade, os nossos serviços, onde eles estagiam em vários locais, e, principalmente, uma grade de atividades da residência que não é fácil monitorar, cuidar durante 2 anos ininterruptos, mas, principalmente, o que eu queria abordar um pouquinho mais agora é sobre as dificuldades que vêm acontecendo nesse campo. Então, existem exigências naturais, tanto da Comissão Nacional de Residência Média, quanto locais. Aqui eu coloquei Hospital de Clínicas, pode ser qualquer um, qualquer outro setor, que são a exigência de publicações, de pesquisa, de carga horárias de plantões de 24 horas. Também conseguir estágio não é uma tarefa fácil, tanto em relação ao Sereste, diversas empresas, e, principalmente, o INSS e a Previdência, que fechou as portas para a residência médica em 2017, o que foi muito lamentável. A realização de estágios também implica no deslocamento, na segurança dos nossos residentes, nos custos que isso implica e, principalmente, no comprometimento do residente com a empresa e da empresa com o residente. Então, algumas propostas a gente vem lutando para o futuro, sem dúvida. A existência de hospital-escola, empresas públicas e privadas na área de medicina do trabalho, com professores e preceptores qualificados, incentivando o mestrado profissional e o pós-graduação na área, estimulando a formação de novos profissionais, ampliando as vagas da residência médica em medicina do trabalho conforme necessidades regionais, qualificar ainda mais os que se formam em medicina do trabalho, oferta de grade curricular adequada com inclusão de medicina do trabalho, um corpo docente para encarar esse desafio que eu quero discutir um pouquinho com vocês, que é 4 em cada 10 vagas para residência médica são ociosas, segundo o estudo demográfico médico no Brasil, feito agora pela USP em 2018. 58.000 vagas são autorizadas e 35.000 são ocupadas. Por que será? Porque tem desistência de candidatos selecionados, porque tem determinadas áreas que têm mais vagas do que candidatos, desinteresse dos egressos por alguns programas ou áreas, programas inadequados em relação à prática, preceptores insuficientes e possibilidade de ganhos maiores em plantões extras do que na residência médica. Mas o avanço tecnológico e científico propiciou uma revolução nas relações entre o homem e o mundo do trabalho. O estudo do ambiente do trabalho e seus efeitos sobre a saúde sofrerão mudanças na concepção da doença ocupacional e trabalho. Dias mais difíceis para a saúde do trabalhador. O Supremo Tribunal Federal autoriza empresas a contratar terceirizados sem restrições a partir de 31 de agosto de 2018. Ou dias mais fáceis para a saúde do trabalhador, com a mudança da NR4, que sugere que todos os profissionais que assumam o SESMIT realmente tenham que ter uma qualificação especial para a medicina do trabalho a partir de dezembro de 2018. Mas como tudo isso, se nós temos um sistema de previdência de 2018 com um déficit previdenciário de 270 milhões de reais? Como fazer essas coisas? Nós temos um perfil da sociedade que aumenta muito a expectativa de vida, que diminui os nascimentos,
que aumenta o desemprego, que gera uma aposentadoria muito diferenciada, com pessoas vivendo por mais tempo, uma jornada de trabalho que também não é mais a clássica de 40 horas, uma terceirização aumentada, um trabalho de gestante também diferente, e esse impacto na medicina do trabalho vai fazer que o médico do trabalho tenha que investir mais para a prevenção e, principalmente, na manutenção da saúde dos seus trabalhadores, com mais tempo, porque vão ter mais idade, que sejam mais saudáveis, que tenham mais atividade física, uma melhor alimentação e que, por favor, sejam felizes. Portanto, os danos psicossociais são importantes, como o professor já mencionou. Em janeiro de 2019, nós temos o E-Social. Como serão as repercussões no mundo do trabalho? Eu já estou terminando. De que medicina do trabalho trataremos em 2018 em diante? A quem se destina? Que pressupostos deverá atender? A clareza dessas respostas e perguntas nos permitirá adequar os processos de formação profissional e educação continuada. O objetivo da Comissão de Ensino da ANANT é identificar e conhecer as principais características dos programas das graduações, residências e especializações voltadas ao ensino, formação em médicos do trabalho, elaborar estratégias pedagógicas, acreditar no título de Medicina do Trabalho, promover o diálogo e discussões entre os coordenadores das 3 formas e aproximar o relacionamento da ANANT com entidades associativas, representativas e normativas médicas, especialmente o Conselho Federal de Medicina, a AMB, Associação Nacional de Medicina em Residência, a Associação Nacional de Escolas Médicas, o MEC e o Ministério da Saúde. E, por fim, eu só queria dizer que, na relação dos formandos que hoje fizemos no Rio Grande do Sul, que são 62 residentes nessa área, eles significam 13% do nosso mercado de trabalho no Rio Grande do Sul. Certamente, isso depende de um grupo de pessoas interessadas, voltadas, e que acredite na proposta a seguir. Muito obrigada. Desculpe se eu passei o tempo. Tem um Sentra preto, OZX, 3271 ou 3171, está aberto o carro, vai chover, não sei. Se alguém tem o Sentra preto. Bom, vai estar aberta a pergunta, as pessoas se apresentem, tem o microfone ali, digam de onde é. Enquanto não vem pergunta, eu falo com o doutor Mário. Mário, além de médico do trabalho, eu sou psiquiatra. Então, uma das coisas que eu percebo aqui, ao longo da vida, o que leva ao sofrimento, à doença, é ter conflito. Né? E, no caso aqui que você estava falando, da qualidade de vida, esse conflito individual é uma situação, é o conflito institucional, ou de todos dentro de um trabalho. Como trabalhar com isso? Outra coisa que eu percebo no dia a dia é que, quando a pessoa está começando a ficar depressiva, está começando a ficar doente, ele começa a conviver com esse trabalho de modo diferente. E, de repente, acusando o trabalho de estar adoecendo ele. Difícil essa separação. O que você acha? Bom, as suas questões são bastante interessantes e ao mesmo tempo, atual. Bom, à luz da nossa experiência, da nossa vivência em termos de qualidade de vida no trabalho, no setor público, e também olhando um pouco a literatura, se a gente considera o trabalho a partir dos seus diversos fatores, né, por exemplo, condições de trabalho, organização do trabalho, as relações socioprofissionais ocupam uma centralidade. Isso está confirmado pela própria literatura. Em muitas situações, os trabalhadores estabelecem estratégias de cooperação e de ajuda como forma de minimizar ou atenuar as dificuldades que eles encontram, por exemplo, com as condições de trabalho.
Então, se a gente quiser pensar em qualidade de vida no trabalho, é vital cuidar de todos os fatores, mas é essencial cuidar das relações socioprofissionais, porque elas têm um papel de compensação e de regulação dessas relações. E, especialmente no setor público ou no setor terciário da economia, porque se trata de uma área em que a relação entre o produtor e o produto, entre o criador e a criatura, se coloca de modo diferente. Alguém que trabalha numa fábrica e, ao final do processo, produz uma garrafa, um objeto, algo tangível, palpável, cria-se uma perspectiva de deixar a sua subjetividade, a sua marca, em princípio, em algo material. Nas relações socioprofissionais no setor terciário, a ausência desse produto, como regra geral, evidentemente. Então, se trata fundamentalmente de prestação de serviço, e a comunicação assume uma centralidade. Então, qual é a queixa frequente que a gente tem visto no setor público? Um sentimento, como o Vanderlei Couto, um dos autores, fala, de trabalho vazio. Eu passo 6 horas, 8 horas e vou com a sensação para casa de que não produzi nada. O que eu deixei como... Eu, por exemplo, estudei trabalho bancário durante 10 anos e vi isso. Né? Então, isso tem um impacto muito significativo para a saúde mental, né? Que certamente está na origem, né, de vivências de mal-estar no trabalho. Nós utilizamos a categoria do mal-estar no trabalho muito mais numa perspectiva de sintoma e não como sinônimo de patologia. Quer dizer, vivência duradoura de mal-estar potencializa o adoecimento. Não é necessariamente igual ao adoecimento. Então, a gente tem que cuidar dessa perspectiva, que é absolutamente fundamental. Bom, isso sobre as relações, a segunda coisa que você falou que... A pessoa começa a ficar depressiva, ela começa a ter dificuldade na relação com as outras pessoas. Se fecha mais, se irrita mais fácil, fica mais agressiva, e aí, de repente, começa a achar que isso é o trabalho que está trazendo a ela. Né? E, de repente, no caso de se fazer perícia ou de trabalhar como médico do trabalho, nesse caso, o quanto é complicado você, né, a princípio, separar uma coisa da outra. Exato. É por isso que a questão do diagnóstico e produzir um conhecimento apurado do que leva, o que pode estar na origem da depressão, dos transtornos mentais, passa a ser fundamental. O que a gente constata no setor público de um modo geral? Há um baú de problemas, há um conjunto de causas, mas certamente as práticas de gestão do trabalho assumem uma centralidade. Essa centralidade de práticas gerenciais sobre a marca do improviso, gestores assumem cargos sem preparo e vão operar com um modelo mental que vem da iniciativa privada, que é outra cultura, que é outro mundo, que é outros valores no setor público, que é o que eu conheço um pouco mais, né? Termina produzindo quadros de mal-estar no trabalho, de vivência, que vai estar na origem realmente dessas vivências depressivas. E aí, se quisermos pensar numa perspectiva de prevenção, numa perspectiva realmente coletiva, para além do José e da Maria, a gente tem que efetivamente identificar essas razões. Então, no setor público brasileiro, para não me estender mais, a gente tem problemas sérios. O Brasil tem um único patrão governamental pagando de modo diferenciado. A gente tem N carreiras. A gente tem um sistema de entrada no serviço público que padece de erros grosseiros, né? O trabalho real, aquilo que efetivamente o trabalhador vai fazer no setor público, está ausente do concurso, regra geral. Ele estuda direito administrativo, direito constitucional e toma posse. Cadê o direito constitucional? Cadê o direito administrativo? Vai falar disso. Tem outros problemas, por exemplo, grau de escolaridade e natureza da tarefa. O sujeito tem mestrado ou doutorado e vai bater carimbo. Então, eu acho que para a gente entender os perfis de transtorno mental, de depressão, ansiedade, etc., a gente tem que se debruçar no entendimento do trabalho e como o papel dele como produtor disso. Mas, enfim, alguns elementos. Alguém mais? Alguma pergunta?
Bom dia, meu nome é Mara Roberta, eu sou médica do trabalho aqui no GDF, na Secretaria de Saúde. A minha pergunta é para a doutora... Esqueci seu nome, perdão, sobre as habilidades do médico do trabalho. Perdão, esqueci seu nome. Eu sou da geração da pós-graduação. Não fiz residência médica, já trabalhei muito tempo na medicina de família. E essa questão das habilidades me incomoda bastante, porque a minha formação na pós-graduação, que foi na FAMERP, foi pautada no serviço privado. E a minha realidade do serviço público e essa questão das habilidades é um desafio muito grande para mim em relação a isso. Quando eu vi naquele iceberg, tem muita questão dos valores pessoais, tem muita questão da formação. Eu sou formada pela Faculdade de Medicina em Goiás. Lá nós tivemos a cadeira de Medicina do Trabalho, Saúde Previdenciária, então foi uma área bem interessante para mim. E eu sempre tive essa visão de saúde pública, só que me perdi no meio do caminho em relação às competências e como agir diante de várias dificuldades em aplicação de norma técnica que nós aprendemos. Bom, sua pergunta é um desafio, ou está entre os nossos desafios, né? E, para ser muito sincera, eu não tenho assim, uma solução para você. Agora, o que eu posso lhe dizer, para responder a essa sua inquietação, que é muito mais do que uma pergunta, a essa dificuldade, ou essa, vamos dizer assim, esse desajuste que você se queixa dele em termos do para que mundo você foi formada, que habilidades foram desenvolvidas, ou você teve oportunidade de desenvolver, e o que você enfrenta no cotidiano, eu acho que ela está aí desafiando inúmeros outros profissionais. Então, esse exercício das competências ele tem muito esta finalidade. Primeiro, de vir a orientar novos processos formativos, de novas gerações, eu diria assim. Mas ele também tem a finalidade de orientar os programas de educação continuada, de modo que eles possam, que o próprio indivíduo, inclusive o profissional, possa identificar as lacunas, como você está fazendo publicamente, e seja numa ação individual de buscar completar essas lacunas, seja numa perspectiva mais coletiva de exigir dos organismos, das instituições, entre elas a ANAMIT, que favoreçam, que propiciem esse tipo de, vamos dizer assim, de formação, de educação continuada. Então, acho que estamos no lugar certo, na hora certa, para fazer essas cobranças. E eu fico muito feliz de ouvir você, vamos dizer assim, explicitando uma dificuldade, explicitando uma assimetria entre formação e exercício profissional, na casa e com a presença de pessoas que têm, eu diria, no mínimo, a responsabilidade, aqui personificado na pessoa do Dr. Paulo, de estar propiciando. A ANAMT tem esse compromisso com seus associados, né, e mesmo com os outros médicos do trabalho no Brasil, de propiciar ou de facilitar, né, essa aquisição dessas habilidades e dessas competências que, porventura, não tenham sido desenvolvidas lá atrás, nos processos formadores, ou que a vida, a nova configuração do trabalho, estejam a exigir, como bem ele lembrou aqui, né, dos profissionais. Então, muitas vezes eu não fui preparada, porque, inclusive, naquele momento, isso não era a realidade. Mas hoje ela está avassaladora em cima de nós. Então, acho que agradeço muito sua pergunta. Não sei se a doutora Dvora quer completar. Obrigada. Eu acho que a professora Elizabeth já te respondeu, mas eu queria só colocar uma questão de prática objetiva. Nós temos um programa que hoje a gente tem que aproveitar os métodos que temos, né? Em termos de mídia, isso nos favorece muito. Então, a gente tem um encontro quase semanal com vários centros interligados online.
videoconferências, em que a gente discute casos clínicos, situações clínicas no Brasil inteiro e, às vezes, fora do Brasil também, né? Então, eu acho que assim, essa educação continuada, que hoje todos nós sentimos falta, porque não é especificamente uma questão de adequação, de formação e de prática, mas a nossa prática hoje também ela requer tantos desafios, assim como eu coloquei aí, a todos os momentos, nós vamos ter que estar nos readequando. Isso faz parte da nossa formação, faz parte da formação médica de qualquer médico, né? Não é especificamente a medicina do trabalho, ou não é especificamente qualquer outra formação também, independente da medicina. Então, essa questão da capacitação continuada ela é muito importante. E, hoje, esses métodos na mídia nos facilitam muito a vida e nos integram com outras comunidades, com outros setores, em que a gente possa também aproveitar e discutir as dificuldades do dia a dia. É uma sugestão. Sim. Muito obrigada. Alguma pergunta a mais? Bom, então acho que podemos encerrar essa atividade. Agradeço a beleza das palestras, né? E aí vamos dar um espaço de alguns minutos para a próxima mesa. Obrigado.